Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e já estamos na aula 14, olha aí, da playlist Tudo Sobre Dinossauros. Vão ser 16, ou pelo menos eu acredito que vão ser 16 dentro do planejamento, se tiver tudo ok, vão ser 16, ainda não gravei as últimas aulas, estou gravando aqui a 14 e nós vamos continuar falando sobre os saurópodes, beleza? Terminei a parte do Cretáceo inferior no último vídeo, né, no vídeo 13, e agora a gente vai falar do Cretáceo superior, claro, né, um ou outro ali do comecinho, que são basicamente os Titanossauria, tá certo? É o grupo mais derivado ali dos saurópodes, essencialmente aquele que chega no limite do Cretáceo e, bom, ele é tão biodiverso que justifica um vídeo só para ele, tá certo? Vamos nessa! Os titanossauros são o grupo mais biodiverso de saurópodes que a gente conhece até o momento, são em torno de 80 espécies e às vezes pode aumentar ou diminuir dependendo de quem cai como titanossauro, tá? Aqueles basais ali que às vezes cai para o Helopodide ou cai para Titanossauria basal, às vezes cai dentro de Titanossauria, então fica aquela bagunça. Então pode ser até mais de 80 espécies dependendo da filogenia. E esse tipo de variação é esperado que aconteça quando a gente está falando de bichos basais, né? Ou seja, de bichos que estão ali muito perto, né, da morfologia do ancestral, porque aí qualquer mudançazinha ali anatômica nos bichos vai fazer a diferença com relação ao lugar que vai ocupar na árvore. Mas tem também um outro probleminha que eu deixei para discutir só nessa aula aqui, que diz respeito aos saurópodes e que é efetivamente relevante, que basicamente faz a gente ter muita confusão no estudo desses bichos gigantescos, que é o fato da gente ter muito material incompleto e principalmente sobre quais partes do corpo estão faltando. Para explicar um pouco disso, eu preciso comentar com vocês o que é a tafonomia. Tafonomia é a ciência que estuda o que acontece com os seres vivos depois que eles morrem. O pai da tafonomia, o russo Ivan Yefremov, ele ficava horas e horas e dias no meio da estepe siberiana lá, vendo os bichos que morriam, o que acontecia com eles. Então, sei lá, morria um iaque lá no meio da Sibéria, e o que acontecia? Primeiro vinham as aves e comiam os olhos, sei lá, aí depois vinha um lobo e arrancava um pedaço da pele, aí furava o intestino, aí vinham os abutres, aí não sei o que, aí, sei lá, um levou um pedaço do osso, o outro já enterrou, aí veio a chuva, aí o sol batia, fritava, rachava o osso no meio e tal, enfim, ele ficava estudando essas coisas, e hoje a tafonomia é uma ciência muito ampla, ajuda até no ponto de vista forense, né, você descobrir há quanto tempo o corpo está morto, essas coisas, tudo isso é parte da tafonomia. E por que isso é relevante quando a gente fala de saurópodes? Porque os saurópodes essencialmente eram barris com perna, pescoço e rabo. Você tinha um centro de gravidade gigantesco ali no meio, um pescoção, um rabão, 4 perninhas. Ao contrário do que acontecia com os ceratopsídeos, tem um cabeção, tem um pescoço mais curto, sabe? Todo o corpo ocupa meio que o mesmo centro de massa ali. Quando eles fossilizaram, é porque todo o corpo deles estavam numa região em que havia condições ideais para a formação desses fósseis, né? Para o soterramento deles, eles afundaram por inteiro para não ter aquelas partes do corpo que vão se perdendo. Eventualmente eles são encontrados bem completinhos. No caso dos saurópodes, a condição de fossilização tinha que estar muito mais espalhada, porque era uma cabeça lá na ponta do pescoço, um rabo bem comprido e tal, e tudo isso não estava no centro que iria afundar, por exemplo, né, que era o corpo que é mais pesado. Então, o mais provável é que quando você não tem condições de fossilização ideais para o corpo inteiro do bicho, que aquelas partes que estão nas pontas e que não são enterradas ao mesmo tempo, se percam com a decomposição, com carniceiros, enfim, qualquer processo ali que possa arrancar essas partes fora. Então, no que diz respeito aos saurópodes, é super comum encontrar um pedaço de rabo sem o corpo no registro fóssil. Ou uma cabeça só com, sei lá, 3 vértebras do pescoço e mais nada. Ou pelo menos uma parte de cabeça. E óbvio, né, o mais comum, encontrar o centro do corpo, ou pelo menos elementos ali do meio, que são mais densos, são mais compactos, são mais pesados, acabam sendo provavelmente soterrados mais cedo, né? Soterrados antes. Não dá tempo de desprender aquilo ali do corpo e ir se espalhando para tudo quanto é lugar. Óbvio, né? Eu tô falando no geral, a gente encontra
encontra bicho de tudo quanto é tipo de fossilização, mas era mais raro um tipo de fossilização que pegasse o bicho inteiro e ainda por cima que sobrevivesse até os dias de hoje, né? Porque quanto mais área ele ocupa no registro fóssil, uma parte que se perca para erosão, tal, não sei o que, era mais provável, né, do que um bicho pequeno, né, que aí a erosão tem que acontecer exatamente naquele ponto. Então, quando você vai olhar o registro fóssil dos saurópodes, a gente tem uma super representação de húmero, fêmur, tíbia, fíbula, radioulna, vértebra dorsal, vértebra cervical, principalmente do finzinho do pescoço, bacia, né, íleo, isquio, pubis, escápula, coracoide, né, aqui da cintura escapular, costela até não poder mais. Você tem uma super representação dessas partes do corpo, né, no registro fóssil de saurópodes, e você tem uma representação deficitária, né, uma quantidade menor de começo de pescoço, de pé, de mão, de ponta de rabo e de cabeça, que é basicamente um negocinho muito pequeno comparado ao resto do corpo, cheio de pontezinha de osso muito fininha, sabe, de estrutura muito delicada, e geralmente é totalmente destruído aí durante o processo de fossilização, de morte do bicho, decomposição, fossilização e tudo mais. Ainda que esses problemas que acometem os saurópodes não sejam exclusivos, né, isso acontece com qualquer bicho ou planta mesmo do registro fóssil, com saurópodes é particularmente ruim de trabalhar. É como se a gente tivesse um monte de foto 3x4 de um monte de gente e depois fotos do corpo separadas da cabeça. E aí você tem que adivinhar qual cabeça pertence a qual corpo, tá ligado? Você pode pegar uma ou outra característica ali, tipo tamanho, tipo de roupa, cor, sei lá, qualquer coisa assim, mas no geral você não vai ter grandes capacidades de encontrar, a menos que você ache uma foto daquela pessoa com o corpo. E aí você consegue depois fazer uma ligação ali de um com o outro. E para piorar, ainda tem uma característica que é peculiar desse grupo, né? Na verdade, de qualquer grupo que atinja proporções paquidérmicas, que é, digamos assim, a homogeneização dos ossos longos e mesmo da bacia e etc. Os saurópodes perdem boa parte das trabéculas, das cristas, enfim, de todas as estruturas um pouco mais diagnósticas dos ossos longos, dos braços, das pernas, da bacia. Eles são essencialmente muito parecidos em todos os grupos. Claro, não são iguais, a gente consegue identificar, mas só que eles variam pouco. Então isso ainda por cima faz com que boa parte do material que a gente encontra não seja lá muito informativo, ou seja informativo, mas gere dúvidas, sabe? Vértebra não, vértebra geralmente tem bastante informação, mas também tem vários grupos que as vértebras não variam muito, você vai saber se aquilo lá é variação individual ou se realmente é porque variava de espécie para outra. Então se você tem um bicho que tem, sei lá, metade da frente preservada e o outro tem a metade de trás preservada, você não tem o que comparar com eles para saber o que eles têm em comum, o que eles não têm, se é a mesma espécie ou não. E isso é o que acontece muito com Titanossauria. A gente tem aí alguns bichos mais antigos e que caem numa zona meio nebulosa ali nas filogenias, tá? A gente nem sabe se já são titanossauros mesmo ou se ainda não. Como, por exemplo, o Chubutisaurus e o Ligabuesaurus de 110 milhões de anos na Argentina, do limite ali do Cretáceo inferior para o superior. O grupo Titanossauria a gente calcula que surgiu há uns 135, 140 milhões de anos, né? Então tem aí um intervalo com poucos fósseis, ou com fósseis que a gente ainda não identificou como sendo titanossauro. Os mais antigos têm aí 110. Na verdade, tem o Huiangosaurus da China, que tem 125 milhões de anos, né? Então tá aí, Cretáceo inferior, não tem ali uma linhagem fantasma tão grande. E no caso, alguns desses bichos estão bem preservados. Eles não estão quebrados, não estão tão incompletos assim. É porque eles têm características mescladas. E falta material para comparar nos outros bichos, né? Não adianta a gente ter um bicho inteiro bem preservado se os bichos mais próximos ali da filogenia estão incompletos. E além desses 3 bichos aqui, existem muitos outros que estão ali em Titanossauria basal, Titanossauria sem grupos, né? Desgarrados, tá? Sem pertencer a nenhum clado mais interno, que são todos mais novos que 100 milhões de anos, como a maioria dos titanossauros. E eles são conhecidos de muitos lugares do mundo, como Egito, China, Índia, Austrália, França e Argentina, né? Tinha que ser, a maioria é da Argentina. O que na China sobra de ave, na Argentina sobra de saurópode. Vocês vão ver que a maioria esmagadora desses saurópodes do Cretáceo aqui são argentinos. É bem impressionante a desproporção aí, o quão é desbalanceado em relação aos outros países, aos outros continentes, localidades e tal. E apesar de muita variação de filogenia para filogenia, a gente tem aí algumas características que definem bem Titanossauria, como por exemplo, as pleuroceles, aquelas aberturas na lateral dos centros vertebrais, elas têm formato de olho. Formato de gota também, gota deitada, né? Então aqui apertadinho, depois faz uma parte mais arredondada do outro lado
e aqui volta a funilar. Essa é uma característica que também é gradual, então às vezes você vai encontrar alguns bichos que tem mais ou menos no meio do caminho. 6 vértebras sacrais, vocês se lembram que lá perto de Vulcanóda, no começo de Saurópode eram 4, depois em Neosaurópoda viram 5, e aí agora em Titanossauro viram 6. Esses bichos tinham as placas externais aqui no peito, em formato de crescente, de lua crescente. As falanges das mãos são reduzidas ou ausentes, a mão virava basicamente metacarpo, o corpo da mão que apoiava no chão, e a cabeça do fêmur fortemente arqueada para dentro, para encaixar melhor no acetábulo, né, ali entre os ossos da bacia. Como eu falei para vocês, o grande problema aqui nesse vídeo, né, vai ser discutir as relações internas em Titanossauro. Isso é que varia muito e isso que cada artigo diz uma coisa. E não só os táxons variam de posição, e aí às vezes alguns grupos existem ou deixam de existir, como nos artigos em que os mesmos grupos são encontrados, eles são sustentados por sinapomorfias diferentes, né, por outras diagnoses. E o grande clado dentro de Titanossauro é chamado de Litostrótia, é aquele que vai juntar a maioria dos Titanossauro, tirando aí esses táxons basais que eu citei para vocês, que são muitos até, né, se você for levar em conta. Esse grupo é encontrado na maioria dos artigos, tá? Hoje é meio dado como certo, e o táxon base, ou seja, aquele que é o padrão para definir Litostrótia, é o Malauisaurus. Ele é dos mais antigos, ele data de 125 milhões de anos e, enfim, como vocês devem presumir pelo nome, ele foi encontrado no Malawi, que é um país ali no sul da África, e não só ele é dos mais antigos, como também tem uma outra espécie do Malawi e uma da Tanzânia que tem idade parecida. Da mesma idade, talvez até um pouco mais antigo, também tem 2 fósseis da Rússia, só para vocês terem uma noção de como que começa a linhagem e aonde começa, né, pelo menos o nosso conhecimento sobre ela. Os Litostrótia, né, no caso, eles são conhecidos de todos os continentes, menos da Antártica, mas vale aquele célebre problema de que a Antártica é meio difícil de trabalhar, é meio difícil fazer campo. Eu admiro bastante quem consegue fazer campo lá, então falta procurar. Tá? Você tem uma capa de gelo gigantesca que impede que a gente saiba a maioria das coisas que tem por ali. E no caso dos litostrótios basais, o Brasil está bem representado. A gente tem aí 2 gêneros conhecidos, os 2 encontrados na região de Uberaba, ali em Perópolis, que é o Uberaba titan e o Bauru titan. Os 2 bem do finzinho do Cretáceo, então 67, 66 milhões de anos aí, estão bem próximos do final. Você tem da Argentina o Dreadnoughtus, eu juro que eu não sei como fala esse nome e eu nunca aprendi, tá? Não é vergonha nenhuma você ser um paleontólogo e admitir que não sabe algumas coisas, tá? E eu não sei pronunciar esse nome. Ele também é do fim do Cretáceo, mas não tanto, né? Uns 75 milhões de anos, e ele talvez seja o mais basal aí dos titanossauros gigantes, tá? Ele era muito grande, tinha 24 metros de comprimento e proporções do corpo assim meio braquiosáuricas, sabe? As pernas da frente maiores que as de trás e tudo mais. É um dos titanossauros gigantescos mais completos que a gente tem. Tem um outro bicho relevante também dentre os basais, que é o chamado de Sarmientosaurus. Ele é de 100 a 90 milhões de anos atrás, também da Argentina, e ele é um dos poucos crânios preservados que a gente tem, e ainda assim de um bicho basal. E com ele a gente consegue observar a incrível convergência que tem do crânio dos titanossauros com o crânio dos diplodocóideos. Os titanossauros, eles saem daquele rosto mais curto, com o focinho aqui na frente, aqueles dentes em forma de folha, e eles desenvolvem também um crânio longe-rostro, né, mais comprido, a cara de cavalo, com os dentes mais concentrados na ponta da boca, os dentes ficam em forma de lápis, o olho fica mais para cima da cabeça, a narina sobe aqui, fica no meio entre os olhos, ou seja, é um estilo de cabeça, que foi muito vantajoso para a sobrevivência desses bichos, a ponto deles ficarem aí com semelhanças que inclusive confunde aí aos olhos mais desatentos. No caso do Sarmientosaurus, a gente ainda tem algumas características intermediárias aí. O focinho ainda não é tão comprido quanto o dos mais derivados. Os dentes ainda não têm formato de lápis, eles têm a coroa meio larga, estão já apontados para frente, mais ou menos, que nem acontece com o diplodocóide, e estão bem grudadinhos uns nos outros. Também aqui desse grupo de Litostrótia basal eu separei para vocês o Magiarosaurus. É do finzinho do Cretáceo, ele é bem do final, que talvez seja o menor saurópode que a gente tem conhecimento. Chegava a 6 metros de comprimento,
incríveis 6 metros e 1,70 de altura. Viveu ali na Romênia/Hungria. Talvez ele só rivalize em tamanho com o Europasaurus. Tem possivelmente a ver com o fato da Europa naquela época ser um arquipélago, né? Ser um monte de ilhas. Geralmente dificultam muito a vida de bichos gigantescos. E bom, o que é que caracteriza Lithostrotia? Os dentes cilíndricos, né? Mais fininhos e tal, convergência com diplodocóideos. Tem, olha isso daí que legal, os processos paroxicipitais, não sei se vocês vão lembrar, eu citei isso daí em Alossauroide. Aqui na nuca, tá, desses bichos, tem ali, né, o buraco por onde passa a medula, embaixo tem o côndilo, né, que articula com a vértebra, e nas laterais você tem placas de osso que cobrem, né, que fazem a tampa ali da região occipital. Eles têm duas projeções para baixo. Duas projeções, parece dois pinguelos, assim, um para cada lado. Que tem ali uma questão de ligamento, tá? Tem a ver com a movimentação da cabeça e da mandíbula e tal, o que é muito louco. Esses bichos têm 13 vértebras cervicais, perdem o hipócio unipântero nas vértebras dorsais posteriores, tá? Ou seja, da metade do tronco para trás até as sacrais, eles perdem o hipócio unipântero. O olecrano, né, a parte daqui da una que forma o cotovelo, é bem desenvolvido, algo que não é muito comum em saurópodes. Chega a desenvolver para cima, chega a passar da articulação. As placas externais, que antes tinham formato de crescente, né, em Titanossauria, aqui elas têm formato de feijão ou formato de rim, né? Elas ficam um pouco mais robustas. A haste do fêmur fica menos achatada e mais arredondada, fica de elíptica a até quase arredondada no caso desses bichos aqui. Vocês vão ver que arredondados são os últimos. E o que é muito louco, osteodermas. Aquela neoformação que acontece nos ornitísquios, acontece no Ceratosauria dentro dos terópodes, né? Até onde a gente conhece só neles. E agora acontece em saurópoda dentro do clado Lithostrotia. A gente não sabe se táxons basais mais próximos tinham osteodermas, afinal de contas esses ossos se soltam, né? Então se o bicho morreu e ainda deu tempo dele se decompor antes de ser enterrado, os osteodermas vão embora e a gente perde. Mas a gente tem vários bichos com osteoderma e o Malawisaurus, que é usado como base para definir aí. O grupo, ele tem vários osteodermas que são bem altos, inclusive, possivelmente até formassem espinhos, mais para o final do corpo e no começo da cauda. Provavelmente, né, só consigo enxergar a função de defesa nisso aí, né, não consigo ver outro motivo para ter. Tinha acontecido, né, uma neoformação de osteodermas também naqueles saurópodes bem basais lá, que tinham aquela clava na ponta do rabo, né, então Chunossauros, Mamenksaurus e tal, mas até onde a gente sabe também não era no resto do corpo. E tem um fóssil brasileiro que é muito, muito, extremamente relevante que eu preciso citar aqui agora, tá, que é o Tapuiasaurus. É um bicho que foi encontrado no norte de Minas Gerais, foi descrito pelo pessoal do Museu de Zoologia também da USP, e uma coisa que se destaca nele é o fato dele ter o crânio completo e super bem preservado e articulado. O crânio e um pedaço do pescoço também, um bom pedaço, além de várias partes do corpo. Ele foi estimado em uns 13 metros de comprimento, tá? O que para um saurópode, estimando tudo aí, é um bicho pequeno, digamos assim. E no artigo de descrição, né, o primeiro artigo, ele caiu na filogenia próximo de um bicho da Mongólia e de um bicho de Madagascar. Os dois que têm o crânio preservado. Então isso é uma coisa bem curiosa, né? Porque ele caiu junto dos bichos que tinha material para comparar. Então isso aí era uma coisa suspeita, apesar de que os autores do artigo fizeram lá uma análise sem os caracteres do crânio, justamente para ter certeza de que não estava ligando ali com os outros só porque tinha cabeça. Só que mesmo assim tinha um problema nessa ligação entre o Tapuiasaurus e esses dois bichos que eu vou tratar mais pra frente. O Tapuiasaurus é incrivelmente mais antigo. Na verdade, ele tem entre 125 e 120 milhões de anos, que é uma idade quase tão antiga quanto o Malawisaurus e os outros bichos lá da África, que são a base de Lithostrotia e estão entre os mais antigos titanossauros que a gente conhece. A idade dele atrapalhava, porque os outros dois são do finzinho do Cretáceo. Então aí a gente está falando de mais de 40 milhões de anos de diferença. Só que uma nova análise que foi publicada encontrou o Tapuiasaurus como sendo um litostrótio basal, ou mesmo basal a litostrótio. Então aí acaba fazendo muito mais sentido com relação à linha temporal. Esse bicho está como mais primitivo. E ele tem características cranianas muito parecidas com o Sarmientosaurus, né, que foi encontrado lá na Argentina, como por exemplo a órbita gigantesca, o focinho alongado, e ele é até mais parecido com os diplodocóideos. Os dentes ainda são achatados
nas pontas e eles ainda têm serrilhas nas carinas, contudo, eles já são praticamente cilíndricos, eles estão muito parecidos com os dentes de lápis, né? A fenestra anterorbital é muito grande, isso é bem impressionante, e ele tem ainda uma grande fenestra pré-anterorbital, que é uma coisa que não está presente em vários titanossauros e não foi encontrado nenhum osteoderma. Não quer dizer que ele não tinha, simplesmente não foi encontrado. E isso pode ser, inclusive, um sinal, né, talvez, de ser uma característica primitiva. Como ele está ali com uma idade muito parecida com os bichos da África, ele pode até nem ser um litostrótio, então faz sentido biogeograficamente também, né, porque a África e a América do Sul tinham conexão na época, como também temporalmente, igual eu falei para vocês. E agora a gente vai entrar nos grupos internos aí de titanossauro, que, como eu falei para vocês, não há concordância sobre como eles se relacionam, se todos eles se formam ou não. Não dá para dizer que é um saco de gato, que a gente coloca qualquer coisa ali dentro que a gente não sabe o que é, muito pelo contrário, a gente sabe que quem está aqui dentro são titanossauros, mas tiraram os gatos do saco ali, né, fora, e lá dentro do saco ficou um monte de coisa que a gente não sabe resolver, tá? Então, essa é que é a realidade de titanossauro, beleza? Um clado interno que já foi praticamente descartado e que de vez em quando aparece é Eutitanosauria. E basicamente porque ele tem umas definições muito fraquinhas, já apareceu até como sinônimo de titanossauria, e às vezes ele é o nome que se dá ao clado que junta todos esses táxons aí que eu vou tratar agora, menos o Epactosaurus, que é um bicho da Argentina, extremamente bem preservado, tanto é que ele é mais uma prova de que não é a incompletude só que ferra as relações filogenéticas ali dentro, mas ele sempre cai basal, tá? O Epactosaurus. O problema é basal a quem? Dependendo de quem for, o que vem depois pode ser chamado de Eutitanossauro. Mas enfim, quase ninguém usa mais esse termo. Então eu vou falar agora dos grupos internos de Titanossauria, que tem aí, algum consenso de que são reais, né, de que possivelmente são verdadeiros. Lembrando que muitos deles têm uma sustentação muito fraca, tem poucas sinapomorfias e tudo mais, tá certo? Então, vamos começar. O primeiro clado, que geralmente é encontrado basal ali dentro, um grupo irmão de todos os outros, é chamado de Colossosauria. E este nome não é à toa, é porque aqui dentro estão aqueles que provavelmente são os maiores saurópodes que a gente conhece. Então, colossos, né, os grandes gigantes aí, né, tem uma série de características em vértebras e em ossos longos que não vale a pena eu ficar esmiuçando aqui. O que é importante vocês saberem é, eles são gigantescos em geral, né, não todos, aqui tem uns pequenininhos inclusive, e eles são argentinos, tá? Essencialmente. Para não dizer que são todos argentinos, tem um de Madagascar e um da Índia, que podem ser Colossosauria ou não, caso esse clado realmente exista. Tem muito bicho fragmentário, eu digo assim, são fósseis bem preservados, mas de pedaços muito específicos do corpo. Então, são duas vértebras, uma perna e uma bacia, uma vértebra e um braço, e por isso acaba ficando bastante difícil de resolver os problemas internos. Drusilasaura é um bicho da Patagônia, que seria o mais antigo de todos, caso ele pertença a esse grupo, e ele data de 100 milhões de anos, tá? 190 milhões de anos. A gente tem que fazer um destaque importante também para o Bonitasaura, que é o exemplo que eu ia dar de bicho pequenininho dentro desse grupo. Não passava de 10 metros de comprimento, data de 85 milhões de anos, e ele não chama Bonitasaura porque o fóssil está bem preservado, tá? É porque ele foi encontrado em La Bonita, que é uma região ali do extremo sul da Argentina. E ele tem várias características convergentes com o Rebaquisaurid. Aqueles lá, os diplodocóides que eu falei na última aula, que também tinham um tamanho parecido, né? Não eram muito maiores. Então, por exemplo, eles tinham também a mandíbula em U, os dentes formando um pente, né? Uma bateria de dentes ali na ponta da boca, e os membros anteriores mais curtos que os posteriores. Então quer dizer que a parte da frente do bicho era inclinada para baixo. Realmente uma grande bizarrice, por isso que vale a pena comentar aqui, fazer um destaque. E vou comentar também do Austroposeidon, já do limite do fim do Cretáceo, que é o maior dinossauro que já foi encontrado no Brasil. Óbvio, o fóssil falta muito pedaço ali, mas é estimado, dado o tamanho das partes que a gente conhece, que ele poderia ter em torno de 25 metros de comprimento, tá? Então, realmente era um bicho muito grande. É um dos bichos gigantescos aí que a gente está falando dentro desse clado e brasileiro. Então, há essa tendência de aumento de tamanho aí dentro do clado, tá? Tirando por Bonitasaura. E geralmente são encontrados aí 2 clados dentro de Colossossauro. Quando o Colossossauro é encontrado, né? Quando não é encontrado, às vezes esses clados são separados ali, jogados para outros cantos. E o primeiro que eu vou tratar chama Logincosauria,
que é um nome meio complicado de pronunciar, ele é de origem mapuche, dos indígenas ali da Patagônia. No caso, esse nome quer dizer lagarto líder, né? Uma coisa assim, né? Lognco quer dizer líder. Não sei como é que pronuncia direito. E aí existe o gênero Phthalognkossaurus, que quando foi descoberto também pensou-se que era o maior saurópode já conhecido, que significa líder gigante. E eu falei que foi considerado porque o tempo todo a gente está encontrando fósseis de bichos ainda mais gigantescos. Tem mais ou menos 8 sinapomorfias que juntam esse grupo, ainda que não seja nenhuma exclusiva deles. E aí vale comentar aqui que nem sempre o que define um grupo precisa ser uma novidade exclusiva. Pode ser uma combinação de características que essa combinação sim é exclusiva. Você não encontra nenhum outro grupo com todos esses caracteres reunidos. Mas enfim, né, o ideal é encontrar coisas exclusivas, mas quando não encontra, a combinação também está valendo. Uma das características que eu separei aqui para vocês é que as espinhas neurais do final do pescoço e do começo das costas são expandidas lateralmente. Então é meio achatado assim, de frente para trás. Esses bichos tinham 14 cervicais, e enfim, vértebras assustadoramente compridas nas cervicais. E a lâmina da escápula tinha um formato de D, né, de letra D. Também é uma coisa que um monte de bicho tem. Geralmente são os 8 bichos, tá, que são colocados dentro de Logncossauria. Por exemplo, tem o Argentinosaurus, que data aí de uns 96, 92 milhões de anos aí, que é da Argentina. Talvez tivesse até 40 metros de comprimento, tá? Ele às vezes é calculado com esse tamanho. E 15 metros de altura. Geralmente ele é reconstruído um pouco mais para baixo, assim, né? Não tão vertical que nem um brachiosauro. Pronto, o maior dinossauro conhecido. Só que aí acharam o Puertasaurus, também na Argentina, que possivelmente era mais robusto, e esse é mais ainda do final do Cretáceo, né, de 70, 66 milhões de anos, bem da bordinha, que talvez tivesse aí seus 30 metros de comprimento também e 15 de altura, mas seria mais corpulento. Só que aí acharam o Patagotitan, um pouco mais velho, né, de 101 milhões de anos, na verdade eu acho que ele é um dos mais antigos desse grupo, de 27 metros de comprimento por 13 de altura. Só que ele era um jovem adulto, ele ainda não era totalmente crescido. Então, as estimativas, né, é de que talvez ele pudesse chegar, quando adulto plenamente formado, a 37 metros de comprimento e 18 metros de altura. É o 6º andar de um prédio. É um pouco menor do que a pirâmide lá na frente do Museu do Louvre, em Paris. Bate no peito do Cristo Redentor. Sabe, se você tirar o pedestal, dá pra chamar de Megazord, um bicho desse tamanho. Não sei se dá pra chamar de Megazord, mas pelo menos esse aí que foi inaugurado em Yokohama, lá no Japão, dá pra comparar, porque eles são da mesma altura. E pois bem, quem predava uns bichos dessa lapa, tá? Os que viveram ali entre 100 e 90 milhões de anos tinham os carcharodontossauros gigantescos lá, os giganotossauros e tal, para ter ali um predador de tamanho, não é equivalente, mas pelo menos é gigante também. Só que esses mais recentes aqui, tipo o Puertasauro de 70 milhões de anos, não tinha nenhum predador na América do Sul na época para conseguir atacar esse bicho, tá? Pelo menos não que a gente tenha descoberto. Então vamos ver até quando a gente vai conseguir achar saurópodes cada vez maiores, né? Novos recordistas em tamanho, beleza? Uma hora vai ter que parar. Talvez daqui a 10 anos esse vídeo aqui já esteja bem desatualizado. Na verdade, semana que vem ele pode estar desatualizado já, né? E pois bem, o outro clado dentro de Colossosauria que o pessoal às vezes encontra é Rinconsauria. E geralmente inclui só 2 bichos, que é o Rinconsaurus e o Muyelensaurus, os dois de cerca de 85 milhões de anos. Argentina, né? E eles não são nada impressionantes em tamanho, tá? Então eles não estão indo pro mesmo rumo aí dos irmãos. Os dentes são em forma de lápis já, mas ainda mantém a carina. As vértebras caudais posteriores são procélicas, mas intercaladas com anficélicas, opistocélicas e biconvexas. Ou seja, a vértebra com os 2 lados com bolota, tá? Então o fim da cauda vira uma bagunça lá. Não, encaixa com o que tiver, assim, vamos tentar aqui fazer o quebra-cabeça. E os membros deles eram um pouco mais delgados, então esse bicho devia ter uma compleição
um pouco mais esbelta. E pois bem, tirando o Colossosauria, o grupo irmão, que inclui todos os outros bichos que eu vou falar, ainda tem aí algumas sinapomorfias que heroicamente conseguem ser resgatadas nas filogenias, tá? Que dá para ser extraído o suco ali de alguma semelhança entre todos eles. Alguns exemplos que eu separei para vocês: perda das carinas dos dentes, nem Diplodocus chega a perder, então o esmalte fica mais arredondado. Todas as vértebras caudais são procélicas, ou seja, a bolota da vértebra voltada para trás e a concavidade voltada para frente. Outros grupos de saurópode têm isso também, é bem comum, mas só que no caso agora são todas as vértebras caudais, que são na verdade menos de 35, essa é outra característica relevante. O encurtamento da cauda, 35 vértebras na cauda, é considerado pouco. Para o saurópode tem a ver aí também com a postura desses bichos. O nome desse clado, com essas características que eu dei, que seria o grupo irmão de Colossosauria, pode ser Eutitanossauro, pode ser Saltasauridae, pode ser Parangarico tirrimígoro, sabe? Tipo, não tem nenhum consenso aí também de como chamar esse clado aí. E geralmente tem ali alguns táxons desgarrados e 4 clados internos. Ou 5. Eu sei. Tá, eu já vou explicar os 5 para vocês e por que geralmente são 4. A verdade é que o que falta para chamar toda essa galera de Saltasauridae é definir o grupo que eu vou tratar para vocês agora, que é Aeolosaurine, ou Eolosaurine, né? Porque o AE, no caso, fica só com som de E. Bom, esse grupo, cada hora ele cai de um jeito diferente, às vezes ele forma, às vezes não forma, tal, mas quando forma, ele geralmente é grupo irmão de todos os outros. Os bichos não são tão grandes assim, se você for comparar com outros saurópodes, eles têm entre 13 até 18 metros de comprimento, então alguns são maiorzinhos e são quase todos bem do fim do Cretáceo. Eu contei 6 gêneros pertencentes à Aeolosaurine quando eu estava fazendo o roteiro aqui, que são da Argentina, do Brasil, e tem um bicho da Tanzânia que é um pouco mais antigo, indicando que talvez tenha surgido lá esse grupo. E no Brasil são 3 espécies. Eu vou dar um destaque para o Machacalissaurus, que é ali, 70 milhões de anos mais ou menos, que tinha aí entre 13 a 20 metros de comprimento, tá? Então depende da estimativa que você faz e do estágio de crescimento que você avaliava o fóssil lá, que estava no Museu Nacional. Tá? Então, infelizmente, aí vocês já sabem o que aconteceu com o material do Machacalissaurus. Esse grupo tem sinapomorfias mais ou menos seguras, vamos dizer assim, e quase todas elas estão nas vértebras caudais. Não só porque essas vértebras caudais são bem bizarrinhas, mas também porque boa parte dos materiais que a gente conhece são vértebras caudais. Tá? Então, é o que tem ali para poder gerar características que juntem ou separem. Então, os arcos neurais das vértebras caudais é deslocado para frente. E quando eu estou falando deslocado para frente, eu estou dizendo que aqui está o centro vertebral e os arcos neurais, eles estão, ao invés de em cima do centro vertebral, eles estão assim. É sério, é muito estranho. São 2 bloquinhos assim, unidos por um pedaço aqui no meio só. É muito para frente e às vezes até a espinha neural é inclinada para frente também. Tá? Então, opa, tava puxando ali, o negócio tava puxando. As pré-zigapófises caudais também são inclinadas para cima. A gente está falando da zigapófise da frente da vértebra, né? Aquela que faz assim, e aí olhando de frente à vértebra, elas seriam inclinadas assim. E as vértebras caudais do começo da cauda eram bem pneumatizadas, enquanto as outras tinham só uma pequena escavação ali na lateral, não era nada de muito destaque. Então, esses são os Aeolosauríneos, e o grupo irmão deles, então, é Saltasauridae, tá? Como eu falei, o importante é saber aonde eles caem ali e como define bem esse grupo, por isso que não vira tudo Saltasauridae, tá certo? Pois bem, Saltasauridae, os clados internos, em geral, são encontrados nas filogenias. E praticamente todos são bem do finzinho do Cretáceo, sendo que o mais antigo tem uns 80 milhões de anos, mas a grande maioria não é mais antiga que 75 milhões de anos, 70 milhões de anos. Eles são bem do final mesmo. Quais as novidades que esse grupo tem? As vértebras caudais posteriores com articulação biconvexa, ou seja, bolota dos 2 lados. Isso daqui é muito esquisito, porque esses bichos têm só 35 vértebras caudais, então 1/3 da cauda era biconvexo. É curioso. Os membros ficam mais robustos e atarracados, tá? Então fica uma compleição um pouco mais de barril assim. E a haste do fêmur, ela é inclinada mais ou menos a uns 30 graus do eixo vertical. Eles andavam com o fêmur mais aberto, eles andavam mais largo, né? Então você vê até no padrão de pegada, né?
as patas traseiras mais para fora do que as patas da frente. Esses bichos estão bem espalhados pelo mundo, tá? Então tem na China, que talvez sejam os mais antigos, tem na Europa, na América do Sul, que é a maioria para variar, e tem aquele perdidaço lá da América do Norte. Nenhum deles da África, a partir daqui. Primeiro grupo, Lirainosaurine, que é um clado inteiramente europeu. Olha que interessante. Você tem o Ankylosaurus, de 70, 66 milhões de anos também, que foi encontrado na Espanha e na França. Tem um pedaço de crânio e tem até um possível ovo preservado. Tem o Paludititan também, que é pequeno, tinha 8 metros de comprimento apenas, tá? Que foi encontrado na Romênia, então que nem o Magyarosaurus, né? O mesmo problema lá dos bichos pequenininhos. Mas os outros lirainossauríneos não eram tão pequenos assim, tinham entre 12 a 14 metros, ou seja, eles também já não eram muito grandes, mesmo fora da Romênia. E as sinapomorfias são muito detalhadas, tá? Não vem ao caso ficar esmiuçando, são algumas mudanças nas cavidades e nas lâminas das vértebras, tá? Um monte de nominho que eu não vou ficar colocando para vocês aqui, principalmente nas vértebras dorsais e nas caudais. Também tem o fato dos dentes deixarem de ser cilíndricos e ficarem levemente achatadinhos, que é uma característica antiga que voltou. Segundo clado, né, formado dentro aí de Saltasauridae, Opisthocelicaldine, ou Opisthocelicaldine, enfim, é esse nome. Os bichos que têm as vértebras caudais opistocélicas, tá? Ou seja, Opisthocelicaldine, ou seja, cauda opistocélica, que é um padrão bizarro para saurópode, porque vocês lembram que eu tinha falado para vocês do padrão de sustentação cauda e pescoço, né? Então, você tem uma vértebra na cauda opistocélica, ou seja, com a bolota voltada para frente e a concavidade voltada para trás, faz com que haja uma limitação ali na movimentação lateral, enfim, dorso ventral também, da cauda, né? A cauda acaba ficando mais enrijecida por uma questão meramente mecânica. E a gente vai... Até onde eu vi nas filogenias, só tem 2 bichos colocados aí dentro desse grupo, tá? Dessa, enfim, subfamília, chame como quiser. O Opisthocelicaudia, de 70 milhões de anos atrás, e o Alamosaurus, de até 66 milhões de anos atrás. Então, bem na bordinha ali do Cretáceo. O Opisthocelicaudia é da Mongólia e provavelmente a origem do grupo foi ali na Ásia, tá? Tem toda a lógica indica isso. Não é um bicho grande, é um bicho de 11 metros de comprimento. A gente conhece o corpo inteiro desse bicho, tirando a cabeça e o pescoço. Todo o resto está completinho, não falta nada. Infelizmente, essa parte tão relevante aí ficou faltando. Se você for olhar os fósseis desse carinha aqui, você tem o retorno da bifurcação das espinhas neurais das vértebras cervicais e dorsais. Olha que legal, aquilo lá que, enfim, surge lá atrás, sei lá, em Neosaurópoda. Tinha sido perdido depois, acho que Titanosauriformes ou Titanossauro, não lembro agora, e agora foi recuperado por esses bichos aqui. Esse bicho volta a ter dedo na mão, algumas falanges ossificam novamente aqui na ponta dos metacarpais. E como se não bastasse todas essas características bem diferentonas, ainda tem o fato de que o Alamosaurus, né, ou seja, o outro aí, o parente aí do Opisthocelicaudia, não ser asiático. O Alamosaurus é da América do Norte. Eu tinha comentado isso no vídeo passado, né? A América do Norte fica um intervalo aí de 40, 45, sei lá, milhões de anos sem ter um único saurópode, até que no finzinho do Cretáceo aparece uma espécie, pelo menos uma espécie que a gente conhece. Ou seja, chegamos naquele bicho que saiu da Ásia, passou ali pelo Estreito de Bering e foi passear ali na América do Norte, falar, aqui não tem ninguém aqui do meu grupo, né, da minha família, eu vou dar uma andada por aqui. Sei lá, ele foi lá ficar mais perto do meteoro, né, ele quis ver de camarote ali a queda do asteroide, e tanto ele queria ver de camarote que ele chegou até o sul dos Estados Unidos, né, os fósseis são conhecidos dali, perto da divisa com o México. E o asteroide caiu no México, né? Para quem não sabe. E mais, não é apenas o único saurópode da América do Norte do Cretáceo Superior. O Alamosaurus foi provavelmente o maior saurópode que já habitou a América do Norte, uns 24 a 25 metros de comprimento. Então, quer dizer, ele fechou a tampa do caixão ali dos saurópodes da América do Norte, mas ele fechou com estilo. E isso é muito interessante, porque eles conseguiram crescer tanto, né, vindo de um ancestral não tão grande lá na Mongólia, provavelmente porque o nicho que os saurópodes ocupavam estava desocupado, né? Não tinha nenhum bicho ali para comer as folhas mais altas das árvores, uma coisa assim, não houve uma competição direta com os ornitíscios, né, que eram os grandes herbívoros da época. Inclusive, os bichos desse tamanho
podiam se defender, talvez, até de ataque de tiranossauro. Se você for ver aí, os ornitísquios que tinham na época lá na América do Norte, no finzinho do Cretáceo, os maiores eram um Triceratops, entre os ceratopsídeos, um lambeossauro, um coritossauro ali entre os ornitópodes, um anquilosaurus dentro dos tireóforos ali, e o tiranossauro ele era significativamente maior do que essa galera. No caso aqui, finalmente a gente tem um bicho que poderia assustá-lo em tamanho. E pois bem, para concluir esse grupo, eu preciso só dizer que há uma proposta filogenética de que o Alamosaurus talvez tenha vindo da América do Sul para a América do Norte. Ele seria mais aparentado dos bichos argentinos, e aí depois o Opisthocelicaudia que teria ido para a Ásia, né, a partir da América do Norte. Aí você tem uma outra explicação biogeográfica que pode também fazer sentido ali. Geralmente não é essa a proposta mais encontrada nas filogenias. Pois bem, chegou a hora então de falar do quarto grupo, que pode ser o quinto, que provavelmente não existe, que é Nemegtosauridae, que inclui só 2 bichos da Mongólia que vão na contramão de 90% dos saurópodes, dos fósseis de saurópodes conhecidos, porque eles são conhecidos apenas por cabeças. É isso mesmo, a gente não tem mais nada desses bichos que não seja a cabeça. No caso, são o Nemegtosaurus, que dá nome ao grupo, que inclusive é o nome da formação ali em que os fósseis foram encontrados, né, da formação sedimentar, e o Quesitosaurus, tá certo? Os dois, mais ou menos de 70 milhões de anos. O primeiro tem um crânio bem preservadinho, bem articuladinho, assim, bem legal de estudar. O segundo já é todo craquelado, falta um monte de pedaço, mas ainda assim tem partes muito importantes. No começo da década de 70, quando eles foram encontrados, o pessoal não tinha nem a menor ideia do que era aquilo. Como era um saurópode com cara de cavalo, eles foram colocados como diplodocídeos por muito tempo. Só deu para perceber que esses bichos eram titanossauria. Na verdade, alguns paleontólogos já tinham chutado isso, mas não tinham como confirmar. Quando foram encontradas outras cabeças de titanossauria em outros lugares do mundo, e aí o pessoal olhou e falou, então eles também tinham a cara alongada. E uma vez determinados que eles eram titanossauros, levantou-se a hipótese de que talvez a cabeça do Opisthocelicaudia fosse a de um deles, né? Que também foi encontrado na mesma formação, né? E falta exatamente a cabeça, né? O Opisthocelicaudia a gente tem tudo, menos a jaca do bicho. Só que em 2019 foram encontradas vértebras que possivelmente são do Nemegtosaurus. Tem diferença para as vértebras do Opisthocelicaudia, mas vamos ver. Sei lá, vamos esperar para ver o que vai ser concluído disso, tá certo? Então esse é o grupo que pode não existir. Até a gente descobrir o pós-crânio desses dois aí, a gente fica sem saber de fato aonde eles se encaixam e provavelmente aí eles não vão mais formar um grupo separado desses outros aí que eu tô comentando com vocês. E por fim, a gente chega agora no quarto ou quinto, né, o último grupo dentro aí desse clado gigante que é grupo irmão de Colossosauria, que são os Saltasaurineos. Basicamente todo mundo aqui tem o osteoderma preservado. Todos são relativamente pequenos e todos bem do finzinho do Cretáceo. Todos esses bichos são gondônicos, tá? Então você tem América do Sul, Madagascar, Índia. Eles têm como característica algumas peculiaridades nas pré-zigapófises e nos centros vertebrais da cauda. E as espinhas neurais das vértebras do meio da cauda são muito inclinadas para trás. Então, novamente, as características focadas aí no rabo, né, que é bastante diagnóstico. Dentre os saltassaurinos basais que a gente conhece, tem 2 bichos do Brasil, um de São Paulo, um de Minas, outros 2 da Argentina, um desses 2 é o mais antigo que a gente conhece, um do Equador e um da Índia, que é o Isisaurus, esse da Índia, que é um bicho meio bizarrão, ele tinha os membros um pouco mais delgados e tal. O pessoal faz umas reconstruções meio estranhas dele, depois eu fui confirmar e me disseram que não era tão estranho assim esse bicho, não era tão bizarro, mas ele de fato tinha os membros um pouco mais longos ali. Eu vou dar destaque aqui pro bicho de Madagascar, que eu falei para vocês, né, que tem exemplares de lá, que é o Rapetosaurus. Bom, esse cara aqui atrás de mim é o Rapetosaurus, que foi encontrado em Madagascar, e ele é um dos últimos dinossauros também, sabe, tem de 70 a 66 milhões de anos, mais ou menos, bem do finzinho do Cretáceo. E vocês podem ver aqui uma das características muito claras de Saltasauridae, que é o nanismo, digamos assim, dos saurópodes dessa família. Você vê que ele não é nem de longe um grande saurópode, né? Ele tem aqui menos de 2 metros de altura, o comprimento dele, sei lá, 6, 7 metros de comprimento no máximo, 7 metros sendo muito bondoso. E ele foi o primeiro titanossauro a ser descoberto com o crânio completo. Tá praticamente completo, falta 1 ou 2 ossos. Aqui na exposição estão os ossos originais,
com exceção do crânio, o crânio está na coleção, ele está em estudo, na verdade, e os ossos do crânio foram encontrados desarticulados. Então é que nem o Nigersaurus que eu mostrei para vocês, né? O maxilar de um lado, a mandíbula do outro, tal. Então, até por uma questão de segurança e por ser mais didático, eles fizeram uma réplica do crânio aqui para colocar na exposição. Mas foi graças ao crânio do Rapetosaurus que o pessoal conseguiu desvendar um pouco o mistério de como seria o crânio dos titanossauros. E foi muito impressionante descobrir que os titanossauros tinham adaptações cranianas muito parecidas com os diplodocóideos, muito parecidas. Também foi graças ao Rapetosaurus que deu-se uma confirmada de que o Nemegtosaurus e o Quetzalcoatlus lá da Mongólia eram titanossauros, né, que era o que já era esperado pela idade, pela formação lá da Mongólia em que foram encontrados, mas foi a confirmação de que eles, na verdade, eram, de fato, titanossauros. Olha como a fenestra anterorbital do bicho é comprida, tá? Inclusive a fenestra anterorbital, ela fica mais para frente do que a fenestra pré-anterorbital, que fica mais para trás. É um troço bem bizarro, realmente, a cabeça do Rapetosaurus. Algumas evidências bem macronárias dele são as órbitas, né, os ossos que formam as órbitas, os ossos que formam as narinas. Vocês podem ver aqui as cervicais. Ó, vocês conseguem enxergar quando a cervical é original e quando ela é uma réplica. Ó, aqui no meio, bem aqui, ó, você tem uma verdadeira, e aquelas que são feitas como réplica, você vê que elas são mais lisinhas e são um pouco mais claras, né, que é o material de reconstrução que eles fazem para preencher aí os espaços vazios, que é os ossos que a gente não encontrou. Uma coisa bem interessante é que as espinhas das costas, espinhas neurais da parte das costas aqui, elas são voltadas todas para trás, ó. Olha que interessante, elas vão todas inclinadas para trás e aí depois elas ficam retas de novo. E as vértebras dorsais dessa parte aqui, elas são levemente opistocélicas. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, vamos ver que mágica que o editor vai fazer, mas elas são levemente opistocélicas. Se vocês conseguirem enxergar aqui as vértebras. Essas daqui são originais, tá? Todas elas, todas essas vértebras aqui. Quando foi feita a primeira análise lá, incluindo o Tapuiasaurus, o Rapetosaurus foi um daqueles bichos que caiu como grupo irmão. O outro era o Nemegtosaurus, que eu acabei de falar. E eu tinha comentado que os 3 bichos que caíam juntos tinham crânio. Tem geralmente um outro clado, menos inclusivo, que aí dá para chamar de Saltasaurini, que na classificação arcaica do Linneu seria tribo, né? Você tem família, subfamília e tribo, e a tribo terminaria com NI no final. Saltasaurini são todos da Argentina, se não me engano são só 3 táxons, tá? Eu separei 3 aqui, eu acho que eu não deixei nenhum de fora quando eu fiz esse roteiro. São formas anãs também, similares ao Rapetosaurus, tá? Então não passavam muito ali de 7, 8 metros, tinha uma que talvez chegasse a 10, mas não eram os bichos muito grandes. Eles são caracterizados por algumas coisas bem interessantes, como, por exemplo, 7 vértebras sacrais. E eles chegaram no limite ali, né? Você tinha lá, começou com 4, 5, 6, 7 vértebras sacrais. Ou seja, bem no finzinho da história aí dos saurópodes, eles continuam mais um pouquinho a tendência de roubar a vértebra da cauda, do dorso e etc. E o interessante é que a última vértebra sacral é biconvexa. Então ela tem ali bolota na frente e atrás, que é parecido com o que acontece com crocodilos atuais, né? No caso dos crocodilos não é a última sacral, é a primeira caudal, mas também tem aquele encaixe. Então até o fim da coluna dorsal ali e o começo da sacral é o pistocélico, a partir da primeira caudal é procélico. Outra característica, todas as vértebras caudais ficam pneumatizadas. Eles chegam ali ao limite, né, da tendência que esse grupo tem desde o seu surgimento lá no meio do Triássico, que é deixar todas as vértebras pneumatizadas, tá? Até então, você tinha só até o meio da cauda, 2/3 da cauda com pneumatizações. E uma terceira característica que eu separei aqui é que eles têm muitos osteodermas. Então aqui nesses bichos, a gente encontra os fósseis com umas placonas assim. Não dá para dizer que eles eram tipo anquilossauros, tá? Mas é muito curioso. Eram osteodermas grandes, bolotas assim, bem rugosas, assim, com aquela crista, ou às vezes até com só uma projeção, tipo um vulcãozinho no meio. Lembrando que eles tinham um corpo bem compacto, né? Eles eram menorzinhos, o pescoço era um pouco mais curto, a cauda também, as pernas um pouco mais robustas, né? E um pouco mais curtinhas. Então eu vou citar aqui os 3 saltasauríneos, né? Eles são da Argentina. O Neuquensaurus é o mais antigo, de 80 milhões de anos. O Rocasaurus é o do
meio aí de 75 a 70 milhões de anos, e o Saltasaurus, né, que dá nome a toda essa galera aí que eu tô citando desde o começo, né, aí do vídeo, que é o mais novinho, é de 70 a 68 milhões de anos, mais ou menos. E também é o maiorzinho dos três, ele tinha uns 10 metros de comprimento, né? Então, se esse é o maiorzinho, né? Imagina os outros, né? O Neuquensaurus é o menor, tinha entre 7 e 8 metros de comprimento, sabe? Então, realmente, para saurópode, são bichinhos bem anõezinhos. Os predadores que tinha na época por aqui, bem no finzinho do Cretáceo, eram os abelissauros, né? Os abelissaurídeos, que também não eram tão gigantes assim comparados com Carcharodontossauros, com T-Rex, etc. E acabou o saurópode. Acabou. Então a gente conclui aqui, tá, o que eu tinha para falar, né? Eu dei uma noção aí de evolução, de biodiversidade, de biogeografia desses bichos. É o segundo grande grupo de dinossauros que eu encerrei já, ornitisco encerrei lá atrás, agora estou encerrando saurópode, fica faltando o terópode. Na próxima aula agora, no próximo vídeo, eu vou continuar com terópode. Eu tive que inverter agora, né? Eu tive que interromper terópode e vou voltar agora no final. É uma coisa que eu não queria fazer. É que tem todo um contexto que eu preciso dar para vocês, que vai ser fundamental para a aula 16. Então, uma pena que acabaram os saurópodes, tanto aqui na minha playlist, como também no mundo, né? Ia ser muito legal a gente poder ver esses bichos vivos. Como eu disse no começo, se as tartarugas não existissem hoje, a gente talvez não entendesse como elas funcionavam. Os saurópodes também são um grupo cheio de mistérios aí, que a gente ainda está desvendando. Só que as tartarugas ficaram vivas, para nossa sorte, os saurópodes não. Então é isso, eu vejo vocês no vídeo 15, tá bom? Um abraço, até mais.